Capítulo 15. Um lugar para começar. Rand acordou no chão de um corredor. Ele se sentou, ouvindo o som distante da água. O riacho do lado de fora da mansão? Não, isso estava errado. As paredes e o chão aqui eram de pedra, não de madeira. Nenhuma vela ou lâmpada pendurada na alvenaria, e ainda assim havia luz, ambiente no ar. Ele se levantou, então ajeitou seu casaco vermelho, sentindo-se estranhamente destemido. Ele reconheceu este lugar de algum lugar, distante em sua memória. Como ele tinha chegado aqui? O passado recente estava nublado, e parecia escapar dele, como trilhas de névoa que se desvanecem. Não, ele pensou firmemente. Suas memórias obedeceram, voltando ao lugar diante da força de sua determinação. Ele estava na mansão do Mani, aguardando um relatório de Huark sobre a captura dos primeiros membros do Conselho Mercante. Min estava lendo It Castle, uma biografia, na cadeira verde e funda do quarto que eles dividiam. Rand estava exausto, como sempre estava ultimamente. Ele foi se deitar. Estava dormindo, então. Este era o mundo dos sonhos. Embora o tivesse visitado ocasionalmente, ele sabia muito pouco sobre os detalhes. Egwene e Uzziel, os caminhantes dos sonhos, falavam sobre isso apenas com cautela. Este lugar parecia diferente do mundo dos sonhos, e estranhamente familiar. Ele olhou para o corredor. Era tão longo que desaparecia nas sombras, paredes quebradas por portas em intervalos, a madeira seca e rachada. Sim, ele pensou, agarrando-se a uma lembrança. Já estive aqui antes, mas não há muito tempo. Ele escolheu uma das portas aleatoriamente, sabia que não importaria qual escolhesse, e a abriu. Havia uma sala além, de tamanho modesto. O lado mais distante era uma série de arcos de pedra cinza, além deles um pequeno pátio e um céu de nuvens vermelhas ardentes. As nuvens cresciam e saltavam umas das outras como bolhas em água fervente. Eram as nuvens de uma tempestade iminente, por mais artificiais que fossem. Ele olhou mais de perto e viu que cada nova nuvem formava o formato de um rosto atormentado, a boca aberta em um grito silencioso. A nuvem inchava, expandindo-se sobre si mesma, o rosto distorcendo, a mandíbula se mexendo, as bochechas se contorcendo, os olhos esbugalhados. Então ela se dividia, outros rostos inchavam para fora de sua superfície, gritando e fervendo. Era paralisante e horripilante ao mesmo tempo. Não havia chão além do pátio. Só aquele céu terrível. Rand não queria olhar para o lado esquerdo da sala. A lareira estava lá. As pedras que formavam o chão, a lareira e as colunas estavam deformadas, como se tivessem sido derretidas por um calor extremo. Nas bordas de sua visão, elas pareciam mudar e se deslocar. Os ângulos e proporções da sala estavam errados. Assim como estavam quando ele chegou aqui, há muito tempo. Algo estava diferente dessa vez, no entanto. Algo sobre as cores. Muitas das pedras eram pretas, como se tivessem sido queimadas, e rachaduras as cobriam. Uma luz vermelha distante brilhava de dentro, como se tivessem núcleos de lava derretida. Houve uma mesa aqui, não houve? Polida e de madeira fina, suas linhas comuns um contraste desconfortável com os ângulos distorcidos das pedras. A mesa tinha sumido, mas havia duas cadeiras diante da lareira, de espaldar alto e de frente para as chamas, obscurecendo quem quer que estivesse sentado nelas. Rand se forçou a andar para frente, suas botas estalando em pedras que queimavam. Ele não sentia calor, nem delas nem do fogo. Sua respiração ficou presa e seu coração batia forte enquanto ele se aproximava daquelas cadeiras. Ele temia o que encontraria. Ele os contornou. Um homem estava sentado na cadeira à esquerda. Alto e jovem, ele tinha um rosto quadrado e olhos azuis antigos que refletiam o fogo da lareira, tornando suas íris quase roxas. A outra cadeira estava vazia. Rand caminhou até ela e sentou-se, acalmando seu coração e observando as chamas dançantes. Ele já tinha visto esse homem antes em visões, não muito diferentes daquelas que apareciam quando ele pensava em Mate ou Perrin. As cores não apareceram neste pensamento de seus amigos. Isso era estranho, mas de alguma forma não inesperado. As visões que ele tinha visto do homem na outra cadeira eram diferentes das que envolviam Perrin e Mate. Elas eram mais viscerais, de alguma forma, mais reais. Às vezes, durante essas visões, Rand sentia quase como se pudesse estender a mão e tocar este homem. Ele tinha medo do que aconteceria se o fizesse. Ele conheceu o homem apenas uma vez. Em Shadar Logoth Rogogotot. O estranho havia salvado a vida de Rand, e Rand sempre se perguntava quem ele era. Agora, naquele lugar, Rand finalmente sabia. Você está morto, Rand sussurrou.
Eu matei você. O homem não desviou o olhar do fogo enquanto ria. Era uma risada áspera e baixa que continha pouca alegria verdadeira. Uma vez, Rand conhecera esse homem apenas como Bealzamon, um nome para o escuro, e tolamente pensou que, ao matá-lo, derrotara a sombra para sempre. Eu vi você morrer, Rand disse. Eu te esfaqueei no peito com Calandor. Isha. Esse não é meu nome, interrompeu o homem, ainda observando as chamas. Agora sou conhecido como Moridin. O nome é irrelevante, disse Rand com raiva. Você está morto, e isso é só um sonho. Só um sonho, Moridin disse, rindo. Sim. O homem estava vestido com casaco e calças pretas, a escuridão aliviada apenas pelo bordado vermelho nas mangas. Moridin finalmente olhou para ele. Chamas do fogo lançavam luz vermelha e laranja brilhante em seu rosto angular e olhos fixos. Por que você sempre choraminga desse jeito? Apenas um sonho. Você não sabe que muitos sonhos são mais verdadeiros do que o mundo desperto. Você está morto, Rand repetiu teimosamente. Você também. Eu vi você morrer, sabia? Atacando em uma tempestade, criando uma montanha inteira para marcar seu marco. Tão arrogante. Leosterin tinha, ao descobrir que havia matado tudo que amava, recorrido ao poder único e destruído a si mesmo, criando Dragomunt no processo. A menção desse evento sempre trazia uivos de tristeza e raiva à mente de Rand. Mas desta vez houve silêncio. Moridin se virou para observar as chamas sem calor. Ao lado, nas pedras da lareira, Rand viu movimento. Pedaços de sombra tremeluzentes, mal visíveis através das rachaduras nas pedras. O calor incandescente brilhava atrás, como rocha derretida, e aquelas sombras se moviam, frenéticas. Apenas vagamente, Rand podia ouvir arranhões. Ratos, ele percebeu. Havia ratos atrás das pedras, sendo consumidos pelo calor terrível presos do outro lado. Suas garras arranhavam, empurrando através das rachaduras, enquanto tentavam escapar de suas queimaduras. Algumas daquelas mãos minúsculas pareciam quase humanas. Apenas um sonho, Rand disse a si mesmo com força. Apenas um sonho. Mas ele sabia a verdade do que Moridin havia dito. O inimigo de Rand ainda vivia. Luz. Quantos dos outros também haviam retornado? A raiva o fez agarrar o braço da cadeira. Talvez ele devesse estar apavorado, mas ele havia parado de fugir dessa criatura e de seu mestre há muito tempo. Rand não tinha mais espaço para o medo. Na verdade, deveria ser Moridin quem temia, pois na última vez que se encontraram, Rand o havia matado. Como? Rand exigiu. Há muito tempo, eu prometi a você que o grande senhor poderia restaurar seu amor perdido. Você não acha que ele pode facilmente recuperar alguém que o serve? Outro nome para o tenebroso era Lord of the Grave. Sim, era verdade, mesmo que Rand desejasse poder negar. Porque ele deveria ficar surpreso ao ver seus inimigos retornarem, quando o tenebroso podia restaurar os mortos à vida. Todos nós renascemos, continuou Moridin, girados de volta ao padrão uma e outra vez. A morte não é uma barreira para meu mestre, exceto para aqueles que conheceram o fogo maligno. Eles estão além do seu alcance. É uma maravilha que possamos nos lembrar deles. Então alguns dos outros realmente estavam mortos. Balefire era a chave. Mas como Moridin tinha entrado nos sonhos de Rand? Rand colocava proteções todas as noites. Ele olhou para Moridin, notando algo estranho nos olhos do homem. Pequenos pontos pretos flutuavam no branco, cruzando para frente e para trás como pedaços de cinza soprados por um vento vagaroso. O grande senhor pode lhe conceder sanidade, sabia, disse Moridin. Seu último presente de sanidade não me trouxe conforto algum, Rand disse, surpreendendo a si mesmo com as palavras. Esse tinha sido Leos a memória de Teren, não a sua. No entanto, Leos Teren tinha sumido de sua mente. Estranhamente, Rand se sentia mais estável, de alguma forma, aqui neste lugar onde tudo mais parecia fluido. As peças dele se encaixavam melhor. Não perfeitamente, é claro, mas melhor do que na memória recente. Moridin bufou suavemente, mas não disse nada. Rand se virou para as chamas, observando-as se contorcerem e tremeluzirem. Elas formavam formas, como as nuvens, mas eram corpos sem cabeça, esqueléticos, costas arqueadas de dor, contorcendo-se por um momento no fogo, tendo espasmos, antes de brilharem no nada. Rand observou o fogo por um tempo, pensando. Alguém poderia pensar que eles eram dois velhos amigos, aproveitando o calor de uma lareira de inverno. Só que as chamas não davam calor, e Rand um dia mataria esse homem novamente.
ou morreria em suas mãos. Moridin tamborilou os dedos na cadeira. Por que você veio aqui? Venha aqui. Rand pensou, em choque. Não tinha Moridin o trouxe. Eu me sinto tão cansado, Moridin continuou, fechando os olhos. É você ou sou eu? Eu poderia estrangular Semirage pelo que ela fez. Rand franziu a testa. Moridin estava louco? Ishamael certamente parecia louco, no final. Não é hora de lutarmos, disse Moridin, acenando com a mão para Rand. Vá. Deixe-me em paz. Não sei o que aconteceria conosco se matássemos uns aos outros. O grande senhor terá você em breve. Sua vitória está garantida. Ele falhou antes e falhará novamente, disse Rand. Eu o derrotarei. Moridin riu novamente, a mesma risada sem coração de antes. Talvez você vá, ele disse. Mas você acha que isso importa? Pense nisso. A roda gira, uma e outra vez. Repetidamente as eras giram, e os homens lutam contra o grande senhor. Mas um dia, ele vencerá, e quando vencer, a roda parará. É por isso que sua vitória está garantida. Acho que será nesta era, mas se não, então em outra. Quando você é vitorioso, isso só leva a outra batalha. Quando ele é vitorioso, todas as coisas acabarão. Você não consegue ver que não há esperança para você. Foi isso que fez você se virar para o lado dele. Rand perguntou. Você sempre foi tão cheio de pensamentos, Elan. Sua lógica te destruiu, não foi? Não há caminho para a vitória, disse Moridin. O único caminho é seguir o grande senhor e governar por um tempo antes que todas as coisas acabem. Os outros são tolos. Eles buscam grandes recompensas nas eternidades, mas não haverá eternidades. Apenas o agora, os últimos dias. Ele riu de novo, e dessa vez havia alegria nisso. Verdadeiro prazer. Rand se levantou. Moridin olhou para ele cautelosamente, mas não se levantou. Há uma maneira de vencer, Moridin, disse Rand. Pretendo matá-lo. Matar o escuro. Deixar a roda girar sem sua mancha constante. Moridin não reagiu. Ele ainda estava olhando para as chamas. Estamos conectados, Moridin finalmente disse. Foi assim que você chegou aqui, eu suspeito, embora eu mesmo não entenda nosso vínculo. Duvido que você consiga entender a magnitude da estupidez em sua declaração. Rand sentiu um lampejo de raiva, mas lutou contra ela. Ele não seria provocado. Veremos. Ele estendeu a mão para o poder único. Estava distante, muito longe. Rand agarrou e sentiu-se puxado para longe, como se estivesse em uma linha de siding. A sala desapareceu, e o poder único também, enquanto Rand entrava em uma escuridão profunda. Rand finalmente parou de se debater em seu sono, e me prendeu a respiração, esperando que ele não começasse de novo. Ela se sentou, pernas dobradas sob o corpo, enrolada em um cobertor enquanto lia em sua cadeira no canto da sala. Uma pequena lâmpada tremeluzia e dançava na mesa curta ao lado dela, iluminando sua pilha de livros mofados. Folhem cheio, Marques End Remarque, Monuments Peste. Histórias, a maioria delas. Rand suspirou suavemente, mas não se moveu. Min soltou o ar e se recostou na cadeira, marcando lugar com o dedo em uma cópia de Ponderings, de Pelatius. Com as venezianas fechadas para a noite, ela ainda conseguia ouvir o vento sussurrando nos pinheiros. O quarto cheirava levemente a fumaça do estranho fogo. De Avienda transformou um desastre em potencial em mera inconveniência. Não que ela estivesse sendo recompensada por isso. Os sábios continuaram a fazê-la trabalhar tão duro quanto a última mula de um mercador. Min não conseguiu se aproximar o suficiente dela para ter uma conversa, apesar do fato de que elas estavam no acampamento juntas há algum tempo. Ela não sabia como pensar na outra mulher. Elas ficaram um pouco mais confortáveis uma com a outra naquela noite, compartilhando o Osquai. Mas um dia não faz amigos, e ela definitivamente estava desconfortável em compartilhar. Min olhou novamente para Rand, deitado de costas, olhos fechados, a respiração saindo uniformemente agora. Seu braço esquerdo estava sobre os cobertores, o coto exposto. Ela não sabia como ele conseguia dormir, com aqueles ferimentos no lado. Assim que pensou neles, ela pôde sentir a dor. Era tudo parte da bola enrolada de emoções de Rand no fundo de sua mente. Ela tinha aprendido a ignorar a dor. Ela teve que fazer isso. Para ele, seria muito, muito mais forte. Como ele poderia suportar? Ela não sabia. Ela não era Aes Sedai graças à luz, mas de alguma forma ela o havia unido. Era incrível,
Ela conseguia dizer onde ele estava, dizer se ele estava perturbado. Ela conseguia evitar que as emoções dele a dominassem, exceto quando eram apaixonadas. Mas que mulher não queria ser dominada durante esses momentos? Era uma experiência particularmente estimulante com o vínculo, que a deixava sentir tanto seu próprio desejo quanto a tempestade de fogo furiosa que era o desejo de Randy por ela. O pensamento a fez corar, e ela abriu ponderings para se distrair. Randy precisava dormir, e ela ia deixá-lo dormir. Além disso, ela precisava estudar, embora fosse confrontada com conclusões das quais não gostava. Esses livros pertenceram a Erid Fell, o velho e gentil estudioso que se juntou à escola de Randy em Kairin. Min sorriu, lembrando-se do jeito distraído de falar de Fell e de suas descobertas confusas, mas de alguma forma brilhantes. Erideis Fell estava morto agora, assassinado, dilacerado por Shadowspawn. Ele havia descoberto algo nesses livros, algo que pretendia contar a Randy. Algo sobre a última batalha e os selos na prisão do Tenebroso. Fell tinha sido morto pouco antes de poder passar a informação. Talvez tenha sido coincidência, talvez os livros não tivessem nada a ver com sua morte. Mas talvez tivessem. Min estava determinado a encontrar as respostas. Para Randy e para o próprio Erid. Ela colocou Ponderings de lado e pegou Fotis Amon de Ruins, uma obra de mais de 1000 anos atrás. Ela havia marcado um lugar com um pequeno pedaço de papel, o mesmo bilhete agora gasto que Erid havia enviado a Randy pouco antes do assassinato. Min o virou em seus dedos, lendo-o novamente. Crença e ordem dão força. Tem que limpar os escombros antes de poder construir. Explicarei quando nos vemos novamente. Não traga a garota. Bonita demais. Ela imaginou, lendo entre os livros dele, que poderia rastrear seus pensamentos. Randy queria informações sobre como selar a prisão do Tenebroso. Poderia Fell ter descoberto o que ela achava que tinha? Ela balançou a cabeça. O que ela estava fazendo tentando resolver um mistério acadêmico? Mas quem mais estava lá? Um dos Brown Aja poderia ser mais adequado, mas eles seriam confiáveis. Mesmo aqueles que fizeram seus juramentos a ele poderiam decidir que era do melhor interesse de Randy manter segredos dele. O próprio Randy estava muito ocupado, e ele estava muito impaciente para livros ultimamente de qualquer maneira. Isso deixou Min. Ela estava começando a juntar algumas das peças do que ele teria que fazer, mas havia mais, muito mais, que ainda era desconhecido. Ela sentiu que estava chegando perto, mas a preocupava revelar o que havia descoberto a Randy. Como ele responderia? Ela suspirou, examinando o livro. Ela nunca pensou que ela, de todas as pessoas, se tornaria uma tola por algum homem. No entanto, aqui estava ela, seguindo aonde quer que ele fosse, colocando as necessidades dele antes das dela. Isso não significava que ela era seu bichinho de estimação, independentemente do que algumas pessoas no acampamento dissessem. Ela seguia Randy porque o amava, e podia sentir, literalmente, que ele correspondia ao seu amor. Apesar da dureza que o invadia pouco a pouco, apesar da raiva e da desolação de sua vida, ele a amava. Então ela fez o que pôde para ajudá-lo. Se ela pudesse ajudar a resolver esse quebra-cabeça, o quebra-cabeça de selar a prisão do escuro, ela poderia conseguir algo não apenas para Randy, mas para o mundo em si. O que importava se os soldados no acampamento não soubessem qual era o valor dela? Provavelmente era melhor se todos presumissem que ela era indesejável. Qualquer assassino que viesse matar Randy deveria pensar que poderia ignorar Min. O suposto assassino logo descobriria as facas escondidas nas mangas de Min. Ela não era tão boa com elas quanto Thor Merrilin, mas sabia mais do que o suficiente para matar. Randy se virou no sono, mas se acalmou novamente. Ela o amava. Ela não tinha escolhido fazer isso, mas seu coração, ou o padrão, ou o Criador, ou o que quer que estivesse no comando dessas coisas, tinha tomado a decisão por ela. E agora ela não mudaria seus sentimentos se pudesse. Se isso significasse perigo, se isso significasse sofrer os olhares dos homens no acampamento, se isso significasse compartilhá-lo com outros. Randy se mexeu novamente. Desta vez, ele gemeu e abriu os olhos, sentando-se. Ele levantou a mão até a cabeça, de alguma forma conseguindo parecer mais cansado agora do que quando foi dormir. Ele vestia apenas suas roupas íntimas, e seu peito estava nu. Ele ficou sentado assim por um longo momento, então se levantou, caminhando até a janela fechada. Min fechou o livro. E o que você pensa que está fazendo, pastor de ovelhas? Você mal dormiu por algumas horas. Ele abriu as persianas e a janela, expondo a noite escura além. Uma onda de vento perdida fez a chama da lâmpada dela tremer. Randy? Perguntou Min. Ela mal conseguia ouvir a voz dele quando ele respondeu. Ele está dentro da minha cabeça.
Ele se foi durante o sonho. Mas ele está de volta agora. Ela resistiu a afundar na cadeira. Leve, mas ela odiava ouvir sobre a loucura de Randy. Ela esperava que quando ele se curasse dissesse, ele estaria livre das insanidades da mácula. Ele? Ela perguntou, forçando sua voz a ficar firme. A voz de Leos lá. Ele se virou, o céu noturno nublado do lado de fora da janela emoldurando seu rosto, a iluminação irregular da lâmpada deixando suas feições quase totalmente nas sombras. Randy, ela disse, colocando o livro de lado e se juntando a ele ao lado da janela. Você tem que falar com alguém. Você não pode guardar tudo para si. Eu tenho que ser forte. Ela puxou o braço dele, virando-o para ela. Me manter longe significa que você é forte. Eu não sou. Sim, você está. Há coisas acontecendo aí, por trás desses seus olhos, Aiel. Randy, você acha que eu vou parar de te amar por causa do que você ouve? Você ficará assustado. Oh, ela disse, cruzando os braços. Então eu sou uma flor frágil, não é? Ele abriu a boca, lutando por palavras, do jeito que ele fazia antigamente. Quando ele não passava de um pastor de ovelhas em uma aventura. Min, eu sei que você é forte. Você sabe que eu sei. Então confie em mim para ser forte o suficiente para suportar o que está dentro de você, ela disse. Não podemos simplesmente fingir que nada aconteceu. Ela se forçou a seguir em frente. A mácula deixou marcas em você. Eu sei que deixou. Mas se você não pode compartilhar isso comigo, com quem você pode compartilhar? Ele passou a mão pelos cabelos, então se virou, começando a andar de um lado para o outro. Queime tudo, Min. Se meus inimigos descobrirem minhas fraquezas, eles as explorarão. Eu me sinto cego. Estou correndo no escuro em um caminho desconhecido. Não sei se há quebras na estrada, ou se toda essa maldita coisa termina em um penhasco. Ela colocou uma mão no braço dele quando ele passou, parando, diga-me. Você vai pensar que eu sou louca. Ela bufou. Eu já acho que você é um idiota cabeça de lã. Pode ser muito pior do que isso. Ele a olhou, e um pouco da tensão deixou seu rosto. Ele sentou-se na beirada da cama, suspirando suavemente. Mas era um progresso. Semirage estava certo, disse Randy. Eu ouço coisas. Uma voz. A voz de Leosterin, o dragão. Ele fala comigo e responde ao mundo ao meu redor. Às vezes, ele tenta tomar Saidin de mim. E às vezes ele consegue. Ele é selvagem, insano. Mas as coisas que ele pode fazer com o poder único são incríveis. Ele olhou para longe. Min estremeceu. Luz. Ele deixou a voz em sua cabeça exercer o poder único? O que isso significava? Que ele deixou a parte louca de seu cérebro assumir o controle. Ele balançou a cabeça. Semirage afirma que isso é apenas insanidade, truques da minha mente, mas Leosterin sabe coisas que eu não sei. Coisas sobre história, sobre o poder único. Você teve uma visão minha que mostrou duas pessoas se fundindo em uma. Isso significa que Leosterin e eu somos distintos. Duas pessoas, Min. Ele é real. Ela andou até ele e sentou-se ao lado dele. Randy, ele é você. Ou você é ele. Girado para o padrão novamente. Essas memórias e coisas que você pode fazer são resquícios de quem você era antes. Não, Randy disse. Min, ele é louco e eu não. Além disso, ele falhou. Eu não vou fazer isso, Min. Eu não vou machucar aqueles que eu amo, como ele fez. E quando eu derrotar o Dark One, eu não vou deixá-lo capaz de retornar pouco tempo depois e nos aterrorizar novamente. 3.000 anos um pouco depois. Ela colocou os braços ao redor dele. Isso importa? Ela perguntou. Se houver outra pessoa, ou se essas forem apenas memórias de antes, a informação é útil. Sim, Randy disse, parecendo distante novamente. Mas tenho medo de usar o poder único. Quando faço, corro o risco de deixá-lo assumir o controle. Ele não é confiável. Ele não queria matá-la, mas isso não muda o fato de que ele fez isso. Hiena. Foi assim que aconteceu com todos eles. Cada um assumindo que era realmente são, e que era outra pessoa dentro deles que fez coisas horríveis. Está feito agora, Randy, ela disse, segurando-o perto. Seja lá o que for essa voz, ela não vai piorar. Saidin está purificado. Randy não respondeu, mas relaxou. Ela fechou os olhos, aproveitando a sensação do calor dele ao seu lado,
principalmente porque ele havia deixado a janela aberta. Ishamael vive, disse Rand. Ela abriu os olhos de repente. O quê? Bem quando ela estava começando a se sentir confortável. Eu o visitei no mundo dos sonhos, Rand disse. E antes que você pergunte, não. Não foi apenas um pesadelo e não foi loucura. Foi real, e eu não consigo explicar como eu sei. Você só terá que confiar em mim. Ishamael, ela sussurrou. Você o matou. Sim, Rand disse. Na pedra de Tyr. Ele retornou, com um novo rosto e um novo nome, mas é ele. Devíamos ter percebido que isso aconteceria. O escuro não abandonará ferramentas tão úteis sem lutar. Ele pode alcançar além do túmulo. Então como podemos vencer? Se todos que matamos simplesmente voltam. Balefire, Rand disse. Isso vai matá-los para sempre. Katsuane disse. Não me importa o que Katsuane disse, ele rosnou. Ela é minha conselheira, e ela dá conselhos. Apenas conselhos. Eu sou o dragão renascido, e eu decidirei como lutaremos. Ele parou, respirando fundo. De qualquer forma, não importa se os renegados retornarão, não importa quem ou o que o escuro enviará para nós. No final, eu o destruirei, se possível. Se não, então eu pelo menos o selarei tão firmemente que o mundo poderá esquecê-lo. Ele olhou para ela. Para isso, preciso da voz. Minleusteren sabe coisas. Ou eu sei coisas. Seja lá o que for, o conhecimento está lá. De certa forma, a própria mácula do escuro irá destruí-lo, pois foi isso que me deu acesso a Leos, eles estão lá. Min olhou para seus livros. O pequeno pedaço de papel de Erida ainda espiava das profundezas de Fotis Amon de ruins. Rand, ela disse. Você tem que destruir os selos da prisão do Dark One. Ele olhou para ela, franzindo a testa. Tenho certeza disso, ela disse. Tenho lido os livros de Eri todo esse tempo, e acredito que é isso que ele quis dizer com limpar os escombros. Para reconstruir a prisão do Tenebroso, você primeiro precisará abri-la. Limpe o remendo feito no furo. Ela esperava que ele ficasse incrédulo. Surpreendentemente, ele apenas assentiu. Sim, ele disse. Sim, isso parece certo. Duvido que muitos queiram ouvir. Se esses selos forem quebrados, não há como dizer o que vai acontecer. Se eu falhar em contê-lo. As profecias não diziam que Rand venceria. Apenas que ele lutaria. Min estremeceu de novo, janela destruída. Mas encontrou o olhar de Rand. Você vencerá. Você o derrotará. Ele suspirou. Fé em um louco, Min. Fé em você, pastor. De repente, visões giraram em sua cabeça. Elas ignorava na maioria das vezes, a menos que fossem novas, mas agora elas percebia. Vagalumes consumidos na escuridão. 3 mulheres diante de uma pira. Clarões de luz, escuridão, sombra, sinais de morte, coroas, ferimentos, dor e esperança. Uma tempestade ao redor de Rand Altor, mais forte do que qualquer tempestade física. Ainda não sabemos o que fazer, ele disse. Os selos são frágeis o suficiente para que eu possa quebrá-los em minhas mãos, mas e depois? Como eu o paro? Diz algo sobre isso em seus livros. É difícil dizer, ela admitiu. As pistas, se é que são isso, são vagas. Vou continuar procurando. Eu prometo. Vou encontrar respostas para você. Ele assentiu, e ela ficou surpresa ao sentir sua confiança através do vínculo. Essa era uma emoção assustadoramente rara dele ultimamente, mas ele parecia mais suave do que nos dias anteriores. Ainda pedra, mas talvez com algumas rachaduras, disposto a deixá-la entrar. Era um começo. Ela apertou os braços em volta dele e fechou os olhos novamente. Um lugar para começar, mas com tão pouco tempo restante. Teria que servir. Protegendo cuidadosamente sua vela acesa, a Vienda acendeu a lanterna montada no poste. Ela tremeluziu, iluminando o verde ao redor dela. Soldados adormecidos roncavam em fileiras de tendas. A noite estava fria, o ar fresco, e galhos chacoalhavam à distância. Uma coruja solitária piou. E a Vienda estava exausta. Ela cruzou o terreno 50 vezes, acendendo a lanterna, apagando-a, depois correndo de volta pelo gramado e acendendo sua vela na mansão antes de caminhar com cuidado, protegendo a chama, para acender a lanterna novamente. Mais um mês dessas punições e ela provavelmente ficaria tão louca quanto um pantaneiro. Os sábios acordariam uma manhã e a encontrariam indo nadar, ou carregando um cantil meio cheio,
ou, até mesmo, cavalgando por prazer. Ela suspirou, exausta demais para pensar mais, e se virou para a seção Aiel do acampamento para finalmente dormir. Alguém estava parado atrás dela. Ela se assustou, levando a mão à adaga, mas relaxou ao reconhecer Amis. De todos os sábios, somente ela, uma antiga donzela, poderia ter se aproximado furtivamente de Avienda. A sábia estava de pé com as mãos entrelaçadas diante de si, chale marrom e saia balançando levemente ao vento. A pele de Avienda arrepiou-se com a rajada particularmente fria. O cabelo prateado de Amis parecia quase fantasmagórico na luz do entardecer. Uma agulha de pinheiro passando na brisa tinha se alojado nele. Você aborda suas punições com tanta dedicação, criança, disse Amis. Avienda olhou para baixo. Apontar suas atividades era envergonhá-la. Ela estava ficando sem tempo. Os sábios finalmente decidiram desistir dela. Por favor, sábio. Eu só faço o que o dever exige. Sim, você faz, Amis disse. Ela levantou a mão, passou a mão pelo cabelo e encontrou a agulha de pinheiro, então a deixou cair na grama morta. E, também, você não faz. Às vezes, Avienda, estamos tão preocupados com as coisas que fizemos que não paramos para considerar as coisas que não fizemos. Avienda ficou feliz pela escuridão, que escondia seu rubor vergonhoso. À distância, um soldado tocou o sino da noite para marcar a hora, o metal macio soando com 11 repiques melancólicos. Como ela respondeu aos comentários de Amis? Não parecia haver nenhuma resposta adequada. Avienda foi salva por um clarão de luz logo além do acampamento. Era fraco, mas na escuridão, o lampejo era fácil de notar. O quê? Perguntou o sábio, notando o olhar de Avienda e virando-se para segui-lo. Luz, disse Avienda. Dos campos de viagem. Amis franziu a testa, então os dois se moveram em direção ao terreno. Logo eles encontraram Damerflin, Davron Basheri, uma pequena guarda de Saldaianos e Aiel entrando no acampamento. O que alguém pensaria de uma criatura como Flynn? A mácula havia sido limpa, mas este homem, e muitos outros, tinham vindo, pedindo para prender, antes que isso acontecesse. A própria Avienda teria abraçado o próprio Siglingblinder como tendo feito isso, mas eles provaram ser armas poderosas. Amis e Avienda moveram-se para o lado enquanto o pequeno grupo se apressava em direção à mansão, iluminada apenas pelas tochas distantes e pelo céu coberto de nuvens acima. Embora a maior parte da força enviada para encontrar o Shanshan tinha sido composta por soldados de Basheri, havia várias donzelas no grupo. Amis olhou nos olhos de uma delas, uma mulher mais velha chamada Corana. Ela ficou para trás, e embora fosse difícil dizer na escuridão, ela parecia preocupada. Talvez com raiva. Quais são as novidades? Amis perguntou. Os invasores, esse Seanchan. Corana quase cuspiu a palavra. Eles concordaram em outro encontro com os Caracan. Amis assentiu. Corana, no entanto, fungou audivelmente, o cabelo curto balançando na brisa fria. Fale, Amis disse. Os Caracan pedem muito pela paz, respondeu Corana. Esses Seanchan deram a ele motivos para declarar uma rixa de sangue, mas ele os bajula e bajula. Eu me sinto como um cão treinado, enviado para lamber os pés de um estranho. Amis olhou para Avienda. O que você diz sobre isso, Avienda? Meu coração concorda com suas palavras, sábia. Mas, embora o Caracan seja um tolo em algumas coisas, ele não está sendo um agora. Minha mente concorda com ele, e neste caso, é a mente que eu seguiria. Como você pode dizer isso? Corana retrucou. Ela enfatizou o Iu, como se quisesse dizer que Avienda, recentemente uma donzela, deveria entender. O que é mais importante, Corana? Avienda respondeu levantando o queixo. A discussão que você tem com outra donzela, ou a rixa que seu clã tem com seu inimigo. O clã vem primeiro, é claro. Mas o que isso importa? Os Seanchan merecem ser combatidos, disse Avienda, e você está certo de que dói pedir-lhes paz. Mas você esquece que temos um inimigo maior. O próprio Siglingblinder tem uma rixa com todos os homens, e nosso dever é maior do que rixas entre nações. Amis assentiu. Haverá tempo suficiente para mostrar ao Seanchan o peso de nossas lanças em outra data. Corana balançou a cabeça. Sábio, você parece um pantaneiro. Que cuidado temos com suas profecias e histórias. O dever de Rand al'Thor como Caracan é muito maior do que seu dever para com os pantaneiros. Ele deve nos levar à glória. Amis olhou duramente para a donzela loira. Você fala como um Shaido. Corana fixou seu olhar por um momento, então murchou, virando-se.
Perdão, sábia, ela finalmente disse. Eu tenho. Mas você deveria saber que os Seanchan tinham Aiel em seu acampamento. O quê? A Vienda perguntou. Eles estavam presos, disse Corana, como seus ais domesticados Sedai. Eles estavam sendo exibidos como prêmios pela nossa chegada. Eu suspeito. Reconheci muito Shaido entre eles. Ami sibilou suavemente. Shaido ou não, Aiel sendo mantida como Damani era um insulto grave. E os Seanchan estavam exibindo seus cativos. Ela agarrou sua adaga. O que você diz agora? Amis olhou para a Vienda. A Vienda cerrou os dentes. O mesmo, sábia, embora eu quase preferisse cortar minha língua do que admitir. Amis assentiu, olhando de volta para Corana. Não pense que ignoraremos esse insulto, Corana. A vingança virá. Quando essa guerra acabar, os Seanchan sentirão a tempestade de nossas flechas e as pontas de nossas lanças. Mas não antes. Vá contar aos 2 chefes de clã o que você me disse. Corana assentiu. Ela encontraria seu Tó mais tarde, em particular, com Amis, e saiu. Darner Flynn e os outros já tinham chegado à mansão. Eles acordariam Rand? Ele estava dormindo agora, embora a Vienda tivesse sido forçada a silenciar seu vínculo no meio da punição da noite, para não suportar sensações que ela preferiria ter evitado. Pelo menos, ela preferiria tê-las evitado de segunda mão. Haverá palavras perigosas sobre isso entre as lanças, Amis disse pensativamente. Haverá chamados para atacar, exigências para que o Karakharn desista de suas tentativas de fazer as pazes. Eles ficarão com ele quando ele se recusar? Perguntou a Vienda. É claro que sim, disse Amis. Eles são Aiel. Ela olhou para a Vienda. Não temos muito tempo, criança. Talvez seja a hora de parar de mimar você. Vou pensar em punições melhores para você a partir de amanhã. Me mimando. A Vienda observou Amis se afastar. Eles não poderiam inventar nada mais inútil ou humilhante. Mas ela aprendeu há muito tempo a não subestimar Amis. Com um suspiro, a Vienda começou a trotar, voltando para sua tenda.